Bom dia a vocês, bom dia a todos que estão nos ouvindo e vendo. Bom, a preocupação é que nós estamos numa situação extremamente difícil, né, com taxas de juros altas, inflação alta, e o que está impactando muito essa alta da inflação é o preço de combustíveis. Isso encarece a todos os alimentos, encarece o transporte das pessoas, e num momento extremamente difícil como esse. E logo no Brasil, onde nós somos autossuficientes de petróleo, nós alcançamos essa autossuficiência já há algum tempo, estamos exportando bastante petróleo, né? E por que nós aqui estamos sofrendo esse impacto de uma maneira tão forte como estão sofrendo aqueles que estão do lado da Rússia, onde está acontecendo todo esse problema causado pela guerra com a Ucrânia, né? Então, assim, qual é a vantagem de um país ele ser autossuficiente de petróleo? Então, durante muito tempo, nós tínhamos excesso de produção, nós tínhamos produção aqui nas refinarias, nós tínhamos os combustíveis produzidos aqui, e a partir de um determinado momento, né, nós temos petróleo, mas não temos uma capacidade de refino, e aí ficamos nessa dependência toda do petróleo estrangeiro, e essa vantagem de se produzir petróleo nós não estamos sentindo aqui. Pois não, Sônia. O senhor está me ouvindo? Está na minha escuta? Eu estou ouvindo, estou ouvindo bem. Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: a Petrobras ela se beneficia de vantagens que a iniciativa privada não possui. Prioridade em leilões do pré-sal, capitalizações quando necessitou de dinheiro, entre outras. Não é justo que em um momento de crise a Petrobras venha a ser chamada a contribuir com o Brasil? O que eu queria saber também é que se a política de preços da Petrobras, do jeito que está, ela seria benéfica para o país. A Petrobras teve uma série de vantagens. A Petrobras foi feita uma reserva de mercado, se criou um monopólio para que a Petrobras existisse. A Petrobras quebrou por várias vezes e ela foi capitalizada pelo governo. Com a descoberta do pré-sal, ela tinha uma exclusividade para produzir no pré-sal e operação de pelo menos 30%. Depois, como ela não tinha dinheiro, se abriu essa exclusividade até para favorecer de novo a Petrobras. E no momento em que a gente precisa da Petrobras, para que a gente tem uma empresa e o governo participa de uma empresa de petróleo aqui no Brasil? Porque é um produto estratégico. E além de ser estratégico, ele é cartelizado. E nós estamos nos submetendo aos cartéis, sendo que temos uma produção de petróleo aqui no Brasil e quem deveria se apropriar dessa vantagem comparativa que nós temos é a sociedade brasileira, né? Então, a produção de petróleo aqui tem que ser bom para a empresa, sim, tem que ser bom para a Petrobras, para ela continuar investindo, mas, ao mesmo tempo, nós temos que o Brasil tem que ter algum benefício por ter autossuficiência de petróleo aqui, já que a empresa teve tantas vantagens ao longo do tempo. Agora me explica uma coisa, o refino por parte do Brasil, ele aumenta ao longo dos últimos anos, a capacidade que o Brasil tem de refinar o petróleo está aumentando, isso precisa de uma nova atenção por parte da Petrobras. Quais são as considerações que o senhor pode fazer sobre o assunto, hein, presidente? Com o aumento de demanda, deveria ter sido feita novas refinarias, e foi anunciado há um tempo atrás a refinaria Prêmio no Maranhão, a refinaria Prêmio no Ceará, o aumento de capacidade de produção das refinarias atuais. Só que teve uma corrupção muito grande, teve um desvio de dinheiro muito grande na refinaria Abreu de Lima, teve um desvio de dinheiro muito grande também no Compeg, e não foi canalizado para fazer essas refinarias. E o resultado disso é que hoje nós temos um déficit na produção de combustíveis, principalmente diesel e gasolina. E com isso, né, o Brasil importa hoje 25%, em torno de 25% desses produtos, né, de derivados de petróleo, e que nós poderíamos estar produzindo e refinando aqui, né? Então, nós não estamos tirando a vantagem de ser um país autossuficiente de petróleo, porque em refino não foram feitos investimentos para atender o aumento da demanda.
Justamente, presidente, o aumento do preço dos derivados de petróleo, ele não afeta somente o preço dos combustíveis. Produtos químicos, plásticos, têxteis, entre outros, né, também estão sendo afetados. Ou seja, a gente pode considerar que boa parte da economia. O senhor acha que não é hora do Brasil implementar políticas públicas para tirar proveito da sua autossuficiência de petróleo? Ou a gente deve continuar com o chamado livre mercado aí nesse setor tão estratégico? Qual que é a opinião do senhor? Os Estados Unidos proibiu a exportação de petróleo durante 40 anos. Para você exportar gás dos Estados Unidos, que também teve uma proibição de exportar, é o governo que determina por qual terminal que será exportado o gás, para que regionalmente não tenha falta de gás. Não é que o Brasil precisa de intervir na Petrobras, na empresa Petrobras, mas uma empresa monopolizada que tem um domínio de mercado, ela tem que ter regras, ela tem que ter uma regulação, né? E principalmente de um produto que ele é cartelizado. Quem determina o preço de petróleo é um cartel, e nós não podemos submeter a esse cartel, até porque somos autossuficientes. Quem depende de cartel, por exemplo, é a Europa, que não produz quase nada de petróleo. Uhum. E a hora agora é de termos uma vantagem comparativa, aproveitar que nós temos esse produto até para ganhar espaço no mercado internacional, e que a população brasileira não sofra tanto por um problema que não está acontecendo aqui, ele está acontecendo lá na Europa. E eles, sim, vão ter problemas no abastecimento. E nós não deveríamos estar passando por isso que nós estamos passando aqui agora. A privatização da Petrobras ajuda na aceleração dessa capacidade que o Brasil pode ter de refinar mais petróleo? Depende dessa privatização. Se for uma privatização para passar de um monopólio para outro, eu acho que não seria um grande avanço. Agora, se nós tivéssemos concorrência aqui no Brasil, ou seja, que cada região do Brasil tivesse alternativas de comprar de várias refinarias ou de várias empresas de petróleo, eu acho que seria muito bom para nós, porque a concorrência é fundamental justamente para não ficarmos na mão de uma empresa, né? E essa empresa ela está olhando só para o lado dos seus acionistas, ela não está olhando para o lado do desenvolvimento do país. Por que o Estado está dentro da Petrobras? É justamente para, nesses momentos, você poder, né, ter uma alternativa a isso que está acontecendo no mundo. Então, quando nós não produzimos petróleo, nós tivemos problemas naquelas duas guerras onde não tinha petróleo. E agora que nós temos petróleo, nós continuamos a ter problema. Quem está ganhando com isso é só a Petrobras e os acionistas da Petrobras. E muita gente fala, mas a Petrobras paga impostos, etc. Toda empresa paga impostos, não tem nenhuma empresa que não paga. Empresas, todas elas pagam impostos. A Petrobras não está fazendo favor nenhum em pagar impostos, né? Então, assim, nós precisamos aproveitar esse momento, né? Porque está todo mundo preocupado com o CPF do diretor da Petrobras, está preocupado em proteger os importadores de derivados. Nós temos que estar preocupados de que esse produto estratégico ele seja uma alavanca para o desenvolvimento do Brasil e que a sociedade brasileira se aproprie da vantagem de você ter aqui esse produto que, infelizmente, muitos países não podem ter. Petróleo não é um produto que você... igual qualquer produto manufaturado, você pode produzir em qualquer lugar do mundo. Petróleo você só pode ter onde ele tem. E nós tivemos a felicidade de sermos autossuficientes e hoje nós somos grandes exportadores de petróleo. Aliás, o senhor tocou num ponto, presidente, que a estratégia do governo, né, nessa coisa do enfrentamento, né, de enfrentar a Petrobras, CPIs, ameaças, joga a população contra a empresa, o senhor considera adequada ou deveriam ser implementadas medidas de forma mais serena, com o envolvimento de todos os setores? Qual que é o pensamento do senhor? O problema está acontecendo no período eleitoral, mas eu acho que todos os candidatos estão defendendo a mesma coisa. Todos os candidatos não estão aceitando, né, esse monopólio, né, e a empresa só está olhando para o seu umbigo, não está olhando para o desenvolvimento do Brasil. Acho que todos se posicionaram com isso. O próprio presidente dos Estados Unidos, hoje mesmo, ontem o preço do petróleo caiu, porque ele falou, se for o caso, vai ter uma intervenção nos preços de petróleo, porque nós não podemos mais continuar por tanto tempo com os preços nos níveis que estão hoje. Isso foi dito pelo presidente dos Estados Unidos ontem. E como eu falei, os Estados Unidos proibiu a exportação de petróleo por 40 anos. Isso é intervenção do governo? Não. Os Estados Unidos tem caverna que
que ele armazena petróleo por quase 3 meses, uma reserva que ele paga 250 milhões de dólares por ano para ter essa reserva para assegurar esse produto estratégico. Agora, aqui no Brasil, ao invés de, num momento como esse, a gente está discutindo uma estratégia para que a gente tenha uma vantagem comparativa por ser autossuficiente de petróleo, nós ficamos discutindo essa questão, se é política ou não, se está entrando na administração da empresa para determinar preço. A questão não é essa, a questão é por que não foi investido, cadê o dinheiro dessas refinarias, né, por mais quase 60 bilhões de dólares, né, bilhões de reais nessas duas refinarias, que sumiu, que virou pó. E hoje nós não temos produtos derivados de petróleo que poderiam estar vindo dessas refinarias, porque esse dinheiro foi desviado para outras finalidades. José Ricardo Ruiz Coelho, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico e do Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo, diretor da CNI. Obrigado pela entrevista, viu? Muita repercussão aqui das suas palavras entre os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um ponto de vista interessante para ser explorado nessa questão envolvendo aí preço de combustível e todas as discussões que envolvem a Petrobras no momento. Foi um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos. Um abraço.